Muito bem, nós vamos aqui, nesses últimos minutos de aula, fazermos o resumo da nossa apostila de Antropologia Cultural. Nós estávamos dizendo que, assim, o mais importante é que desde o primeiro dia o missionário seja encorajado a mergulhar totalmente na vida da nova comunidade. Ele deve ter permissão para ficar isolado dos outros missionários em seus primeiros meses. Ele deve procurar prestar culto junto com o povo, longe das igrejas que os missionários lideram ou onde eles se congregam. Nossa observação é que os missionários experientes, mas não integrados com a comunidade a qual ministram, pode constituir um obstáculo importante no novo missionário que deseja atingir o alvo da integração. Então, temos, portanto, ocasionalmente recomendado que novo missionário o está aguardando. Se um recém-chegado pretende ser bem-sucedido em conseguir ser aceito como alguém que pertence à comunidade, e se pretende viver com a família local, e se pretende aprender a partir dos relacionamentos feitos nas ruas, é essencial que haja uma decisão e um compromisso anteriores de fazê-lo. Sem um compromisso prévio, isso não acontece. Ao acompanharmos missionários no momento da primeira vez em que entram em um outro país, temos descoberto que uma preparação prévia das perspectivas uma expectativa é útil, porque, portanto, esperamos que todos os participantes dos projetos que supervisionamos preencham 4 condições: estar dispostos a viver com uma família local, limitar os pertences pessoais a 20 quilos. Vocês viram que tanto que é difícil? Às vezes a pessoa sai da sua zona de conforto, da sua casa, do seu lugar, a igreja em que congrega, e sai para um lugar que sem pessoas que conhece, um lugar distante, com muita dificuldade, levar só o essencial para ele. Olha que limitar os pertences pessoais a 20 quilos, esperar fazer o aprendizado da língua no contexto dos relacionamentos que o próprio estudante se responsabiliza em desenvolver e manter. Uma disposição de aceitar essas condições nos diz muito sobre a atitude e a flexibilidade de um indivíduo. Com uma mentalidade preparada, um recém-chegado fica livre para reagir criativamente às oportunidades de integração e de aprendizado que o rodeiam. Nossa experiência é que o novo missionário, quer seja solteiro, casado ou até mesmo com filhos, pode viver com êxito com uma família local logo após sua chegada. Então, é uma opção das acomodações, podem ser multiplicadas, né? Mas é muito importante saber como vai ser a adaptação. Nós vamos ver que aqui, logo que no novo aprendiz estiver firmemente instalado com alguém que pertence à nova comunidade, ele não precisa se relacionar exclusivamente com o povo local. Ele não rejeitou seu país de origem nem seus compatriotas. O bicultural apóstolo Paulo ministrava basicamente aos gentios, mas quando ele se encontrava de volta entre os judeus crentes em Jerusalém, em Atos 21, não os rejeitou, mas rapidamente raspou a sua cabeça, tomou um voto e purificou-se, preparando para um sacrifício. Nós vamos ver que o missionário que experimentou a integração provavelmente vai continuar vivendo e ministrando ao povo local, mas depois das primeiras semanas talvez não seja prejudicial do ponto de vista da integração que ele participe de atividades ocasionais com outros estrangeiros. A questão que tem sido levantada é a seguinte: e os missionários que vão para o campo com uma equipe? Uma equipe é porque os seus membros têm certos alvos em comum. Então, existe também esse outro lado, né? Tornar-se alguém que pertence à nova comunidade no sentido legal, através de naturalização, também pode ser cogitado por alguns missionários que levam o seu trabalho a sério. A imigração não implica uma rejeição de seu país de origem, mas antes
a aceitação de um novo, né? Então, através da história, as pessoas têm migrado por motivos políticos, econômicos, religiosos e matrimoniais. Para a maioria dos missionários norte-americanos, a América do Norte é o lar. E para onde ele vai quando fica doente, quando a situação fica difícil demais, sempre pode retornar para mesclar-se com o cenário. Naquele livro Vida com Propósito, conta a história de um missionário que ele passou muitos anos fazendo missões na Índia, e quando ele já estava velhinho, ele foi retornar ao seu país de origem, que era os Estados Unidos. Ele tomou um grande navio transatlântico e naquele momento ele viajou. Quando eles chegaram ao porto, ele viu que havia um grande paramento, soldados, todos uniformizados, um tapete vermelho, para descer alguém muito importante. E ele ficou todo entusiasmado, mas logo ele observou, ele perguntou para o seu colega de viagem: o que está acontecendo? Ele falou: você não sabia? É porque o presidente dos Estados Unidos estava viajando com a gente na primeira classe desse navio. Agora ele vai sair do navio, por isso que há esse grande paramento. E conta-se a história que aquele missionário ficou muito triste, às vezes até um pouco decepcionado. Mas aí naquele momento ele disse: Senhor, eu vivi tantos anos, quase 50 anos fazendo a obra missionária, e eu não fui recebido com festas, com um aparamento desses. Aí o Espírito Santo falou para ele: filho, você ainda não chegou no seu lar. Irmãos, vai ter uma hora da recompensa, né? E é preciso nós sabermos que há recompensa para aquele que leva preciosa semente, andando e chorando enquanto semeia. Ele com certeza voltará sem dúvidas, trazendo consigo os seus molhos, né? A Cora Coralina disse também uma certa frase, dizendo assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. É preciso sabermos que para sermos um missionário, fazer missões transculturais, estudarmos a antropologia, os costumes, as tradições dos povos, é preciso a gente tocar o coração das pessoas. É preciso que o amor arda em nosso coração, né? Nós vamos ver que a felicidade está em pertencer e não nos pertences. Olha que frase mais linda. A felicidade está em pertencer e não nos pertence. Mas o estilo de vida da maioria dos missionários ocidentais é um grande obstáculo à integração. Nós vamos ver que a integração em nossa cultura, a prontidão para a integração se estabelece durante, às vezes, o período de adaptação. É muito importante a prontidão de integração, aquele momento de adaptação, onde está se conhecendo, vivendo ali as primeiras experiências de estar em outro lugar com pessoas diferentes. É muito difícil, né? É preciso compreendermos que o missionário, ele precisa chegar em um lugar e se integrar naquele local, né? Às vezes, muitas das vezes pode acontecer de haver rejeição, né? As motivações, pode acontecer também um ciúme, pode surgir caso de um missionário já instalado, observe que alguns sente ciúme dele estar ali. Pode também o medo vir à tona, né? O medo dessa nova fase. Irmãos, é muito difícil. Precisamos orar mais pelos missionários, para que Deus esteja dando a eles a graça, a ousadia, a intrepidez, o amor para eles estarem ali. Missionários pioneiros na maioria dos campos podem ter estabelecido o relacionamento de pertencer ao povo, mas com demasia frequência, aqueles que vieram depois não conseguiram o exemplo dos pioneiros, e agora restam poucos modelos para os jovens missionários seguir. A qualidade dos relacionamentos
dos relacionamentos entre os povos missionários e os seus colegas mais experientes é naturalmente uma preocupação básica para todas as partes envolvidas, né? São necessárias linhas de comunicações abertas. É preciso haver uma interatividade entre os missionários e aquelas pessoas, os povos ainda não alcançados. O missionário integrado, por pertencer à comunidade, tem a oportunidade de conquistar uma compreensão adequada e correta dos costumes, sentimentos, desejos, atitudes e temores dos nativos. Ele pode perceber com sensibilidade os valores, preocupações e motivações que de outro modo estariam ocultos. Assim, ele pode obter noções mais aprofundadas e adotar hábitos em seu estilo de vida e ministério que vão capacitá-los a um relacionamento de pertencer a Deus. A integração, portanto, uma expectativa que muitos missionários podem escolher como valiosa, é um alvo que pode escolher atingir. Fazer esse sentido de ajustamento cultural significativo não é possível, especialmente se iniciado no período crucial para a integração. Aí vem a identificação missionária, níveis ou formação de identificação, o estilo de vida. A princípio, pensamos em identificação em relação ao estilo de vida. A identificação missionária pode assumir muitas e diferentes formas. Pode ser romântica ou pode ser grosseira. Isso aqui é muito importante. Pode ser convincente ou pode parecer uma fraude. O ponto central é que a identificação não é um fim em si mesmo, é o caminho que conduz à tarefa de proclamação do Evangelho. A pessoa se chegar em um lugar e se identificar com o povo nativo daquele local. Muitos missionários acham mais difícil se ajustar ao transporte, à habitação e à língua. Parte dessa chamada identificação é mal orientada e tende a criar uma impressão de que viver em uma nativa ou aprender a língua é automaticamente um abre-te sésamo, quer dizer assim, ó, num piscar de olho, né, do coração do nativo. Não é a quantidade pura da identificação que conta, é antes a qualidade com o propósito que vê o homem como ser responsável, buscando entrar em contato com a sua realidade, as limitações, o conhecimento da realidade da vivência daquele povo. Aí vem os papéis, as atitudes, né? A função principal do Evangelho não é distribuir bênçãos, mas é reconciliar o homem com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa deve ser a base do verdadeiro missionário que anuncia as boas novas de salvação. É anunciar que Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Nós vamos ver que aqui nós testemunhar com liberdade, né? E por último, o papel do missionário. A ação missionária nos anos 80, vai dar aqui alguns exemplos. A vocação missionária tem seus aspectos singulares. Aqui eu coloquei assim, em seus passos, o que faria Jesus? Né? O Dr. Said foi um notável cristão iraquiano que morreu em 1942. Em 1960, alguém foi à região onde o Dr. Said morou e serviu. Um homem idoso da comunidade foi indagado pelo visitante se tinha conhecido o Dr. Said. O velho suspirou e sussurrou. O Dr. Said era o próprio Cristo. Reverentemente, pode-se dizer que este é o nosso alvo. Mas, ao entrarmos na década de 80, precisamos examinar com atenção assuntos práticos como finanças, moradia, vida intelectual e ministério junto às igrejas, né? Então, nós vamos ver que se nós nos identificarmos com Jesus, fizermos o que em seus passos, o que faria Jesus? Tem uma música do Padre Zezinho que ele canta assim: um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir.
e perguntou no meio de um sorriso o que era preciso para ser feliz. Aí ele disse: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, né? Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Então vamos viver a nossa vida, irmãos, a partir de nós nos identificarmos com Cristo. E ao nos identificarmos com Cristo, nós teremos os mesmos sentimentos que houve em seu coração. O sentimento de misericórdia, de sentir a miséria das pessoas. Nós vamos entender que a maioria, os projetos e princípios da palavra de Deus são extraordinárias. A vida intelectual. Aqui diz que a obra missionária tem passado por uma transformação radical desde o fim da era colonial nos métodos e nas atitudes tem se tornado necessário. Um pequeno mais importante conselho aos missionários é que eles devem manter a mente aberta, compreendendo que os tempos mudam e é preciso fazer o quê? Ajustes, táticas de 10 anos não irão funcionar e até mesmo as de 5 anos atrás estão ultrapassadas. Sempre é triste ter de ver missionários mais antigos se tornarem bitolados e às vezes inflexíveis, né? Tem de se desenvolver um relacionamento sadio e nada ameaçador entre os missionários veterano e o novato. Um fornece a experiência e o outro traz as novidades da teoria e o entusiasmo. Junto eles são quase o quê? Incríveis. Divididos são uma catástrofe. Não apenas a equipe interna dos missionários, como também a comunidade nacional, que é sensível a tais coisas e observância. Nosso compromisso com Jesus Cristo significa que queremos ser os melhores servos possíveis para a sua glória. Isso significa o quê? Um esforço não apenas no espírito, mas também no intelecto. Um grande e autêntico desempenho acadêmico conduz a uma maior eficácia, não ao orgulho ou ao esnobismo. Devemos nos precaver contra ficar vegetando no campo missionário. Tanto os nossos corações como as nossas mentes devem permanecer o quê? Despertos e atentos. Aí vem as atitudes. Ainda frescas em minha mente estão as palavras de Harold Cook, por muitos anos professor das missões. Ouça a única área mais importante nas suas vidas e ministérios. Seta atrás das atitudes. É lá que vocês terão sucesso ou fracassarão como missionários. As atitudes tocam cada célula da vida. O seu relacionamento com Cristo, com o colega missionário, com o crente e não crente nativo será profundamente afetado por atitudes adequadas ou inadequadas. As nossas atitudes que vai nos dar a acolhida, né? Nós vamos ver que aqui tem a história, são vários ingredientes de uma positiva para com os nacionais. Um deles é a empatia. Vou dar uma ilustração. Cada manhã, ao nascer do sol, um vizinho hindu da nossa vila de missionários levantava-se, lavava-se e saía, colocando-se perto de sua vaca. Então ele olhava para o sol, juntava as mãos e realizava uma cerimônia que envolvia adoração ao sol e da vaca. Eu observei o nosso amigo hindu realizando esse ritual dezenas de vezes. Um dia a vaca ficou doente e morreu de repente. A tristeza bateu sobre a casa do hindu. Ele sofreu e eu sofri. Rapidamente aprendi algumas frases apropriadas, pois éramos novos no seu país. E fui à sua oficina. Com pronúncia incorreta, gaguejei algumas palavras sobre a minha tristeza pela morte da sua vaca. Meu amigo hindu ficou profundamente comovido. Embora estivéssemos em mundos distantes nas culturas e na religião, ainda assim importei e entrei por um breve momento em sua vida. Há um antigo adágio que contém uma grande verdade: o dom sem doar é vazio. Os missionários são pessoas que dão. Seu trabalho exige esse papel. Nós vamos ver um exemplo de Neemias. Neemias, ele chegou para o rei Artaxerxes
E o rei Artaxerxes observou que ele estava triste. Ele perguntou: o que está acontecendo, né? Ele falou: olha, a cidade do sepulcro dos meus pais está assolada, seus muros queimados, derrubados, tá tudo uma tristeza lá. Então ele agiu, ele reagiu com amor, ele soube conversar com o rei, e o rei lhe deu autorização para ele ir e reconstruir os muros de Jerusalém. Foi com cartas de reconhecimento, foi com muita bagagem, com autorização. E isso, irmãos, nós devemos de entender, que nós precisamos nos importar com as pessoas. É preciso a gente saber que se você não estiver disposto a se envolver, a ajudar alguém, nunca faça perguntas. Nós temos uma tradição, um costume entre nós. Você chega e cumprimenta: bom dia, boa tarde, ou a paz do Senhor. E aí, como você está? Está tudo bem? E se aquela pessoa responder: não está bem? Aí você tem que se importar e estar disposto a ajudar aquela pessoa, a levar o evangelho, uma palavra de apoio, uma palavra amigo, né? Nós vamos ver aqui que Leslie escreve sobre como Paulo confiava totalmente a liderança às mãos das pessoas locais. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ia, abria uma igreja, um lugar, e logo ele ensinava, dava as instruções e já deixava nas mãos das pessoas nativas daquele local. Aqui há trabalho bastante para mim, e onde eu vou ficar? Paulo resistiu à tentação e continuou o quê? Avançando. Ele não parava, ele ia para outro lugar e abrir novos trabalhos, né? O missionário deve partir tão logo possível após o estabelecimento de grupos de adoração. Os convertidos não devem transferir a sua dependência do Senhor para o missionário. O missionário deve manter constantemente diante de si o imperativo de alcançar novas fronteiras, né? Os relacionamentos. E agora, já finalizando, a transformação cultural. Ela só surge com a expressão de uma necessidade sentida pelos indivíduos dentro de uma sociedade. As pessoas não mudam o seu comportamento a não ser que sintam necessidade de fazer. Então é preciso saber que existe esses vários exemplos, né? Aqui tem vários exemplos de tribos indígenas, o jeito de roupa, o jeito deles, o costume deles, as tradições, a igreja na transformação cultural, a parte do missionário. Ser missionário significa estar envolvido com as pessoas em muitos contextos diferentes. Então, o missionário tem uma função extremamente importante na apresentação cuidadosa, ponderada e séria de formas alternativas de comportamento cultural para os cristãos em uma sociedade. Ele se relaciona com diferentes tipos de pessoas. Então, o papel do missionário na transformação cultural, então, é de um catalisador e uma fonte de novas ideias, novas informações. É a igreja que é a agência legítima na qual o missionário deve trabalhar. É o povo que deve tomar as decisões baseadas em novas ideias que recebeu. É o povo que deve reinterpretar as velhas necessidades e atitudes, examinando-as agora à luz do seu relacionamento com Deus e com os seus companheiros em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. E para resumir a nossa aula, eu quero dar um testemunho de como meus pais aceitaram a Jesus. Na região de Jandaia, Goiás, onde eu nasci, na fazenda do Barreirinho, meus pais estavam a ponto de largar um do outro, e a minha mãe sempre contou essas histórias. E um certo dia ela estava, e lá onde a gente morava era um lugar, uma baixadona. E um certo dia o pastor Brandão Porto, para quem teve o privilégio de conhecê-lo, foi um desbravador, um missionário, um desbravador. Naquela época ele tinha um carro e colocava uma corneta por cima do carro e saía fazendo missões. Ele tinha uma voz muito grave, tinha uma voz muito bonita, e ele saía evangelizando.
E a mamãe disse que um dia estava lá em casa e ela disse que de repente ela escutou: eis que o evangelho é chegado até os confins da terra. Ela disse que arrepiou toda e falou assim: eu quero esse Jesus para minha vida, eu quero essa mudança de vida para mim, né? E logo eles aceitaram a Jesus como Salvador. E ali naquele lugar existe a igrejinha até hoje, a família tradicional ali. E um certo dia minha mãe estava já há alguns tempo de crente, logo ajudando nas festividades que ali teriam, e tinha um batismo que seria realizado ali à tarde, tinha estudo bíblico, e a minha mãe conta que na hora do almoço um irmão chegou: olha, você poderia ir ali numa vizinha, era mais ou menos 3, 4 quilômetros, vai lá nela e pede o seu Joaquim Arruda para ele deixar a sua filha vir aqui assistir o batismo, que ela tinha vontade demais. Naquela época tinha alguns instrumentos de música, né, que vieram para estar na Turvânia. Naquela época era a sede, né? Então ali eles foram ali, e quando a minha mãe terminou de ajudar o almoço, ela disse que foi lá, chegou lá e pediu para ele. Falou assim: deixa a fulana de tal ir lá assistir o batismo, ela tem muita vontade. Aquele senhor falou assim: faz o seguinte, arruma todo mundo e vamos lá ver como que é esse negócio. E aí a minha mãe conta que eles foram, todos da família foram, era quase 15 pessoas, se não me engano, 14 ou 15 pessoas da família. E naquela tarde foi cantado os hinos, pregada a palavra, teve o batismo ali na beira do córrego, bem pequeno ali, naquele lugar onde a gente morava. E ao final, pastor Brandão fez o convite, e aquelas pessoas daquela família toda aceitou a Cristo como Salvador. E são crentes lá até hoje, famílias tradicionais ali, né? Uns se tornaram os pastores daquele lugar. Então, o importante, irmãos, é você chegar e se adaptar e se identificar com as pessoas. Eu quero orar com você e por você, nesse momento de dificuldade que nós estamos passando. Nós devemos de crer que há um Deus que cuida de nós, que provê, que cuida. E John Wesley falou assim, que Deus cuida de todos como se fosse um, e cuida de um como se fosse de todos. Eu quero neste momento pedir ao Senhor que venha visitar você e sua família nesta hora. Que a Fatad possa continuar sendo uma bênção na nossa vida. Que ao estudarmos a palavra de Deus, ao estudarmos esses exemplos aqui de antropologia cultural, que essa chama possa arder em nosso coração. Porque às vezes nós temos dificuldade de atravessar a rua e anunciarmos o evangelho para o nosso vizinho. Vamos pedir ao Senhor a ousadia, a graça, a intrepidez para anunciarmos. Porque Jesus está voltando, os sinais estão aí. E vamos orar nesta hora. Amado e querido Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um dos nossos alunos. Senhor, meu Deus, eu te peço uma bênção especial, a bênção da cura, a bênção, Senhor, que o Senhor venha trazer paz, o refrigério nas emoções de cada um de nós, teus filhos. Que os propósitos e os planos do Senhor se cumpram na nossa vida. Possamos ser revestidos de graça, de unção e de autoridade que há no teu nome, Senhor. Há poder no teu nome para anunciarmos e falarmos das grandezas do Senhor. Fica conosco, te agradeço e te peço em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando a sua vida. Quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam o evangelho de salvação para cada um daqueles que creem. Então vamos anunciar, Jesus está voltando, e é hora de nós anunciarmos e falarmos desse amor tão grande, porque Ele está voltando e nós vamos encontrar um dia lá no céu com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um grande abraço, fiquem com Deus. Amém.